Eu não quero viver para sempre. E isso vem de alguém que desde pequeno já pensava na morte, de alguém que pensava que queria fazer alguma coisa grandiosa, sabe, para ser uma dessas pessoas que colocam um nome na história, dessas pessoas que têm grandes avenidas ou museus com o nome delas, ou pelo menos uma obra grandiosa, uma obra de arte, um livro, um, uma equação da física. Só que, parando para pensar, a gente vê aqueles caras que estão investindo milhões e milhões, para não dizer bilhões de dólares, para viver para sempre. O Brian Johnson, que gasta, sei lá, 2 milhões de dólares por ano e toma 50 pílulas todos os dias e usa o próprio sangue do filho dele que passa numa máquina e depois ele usa aquele plasma para tentar recuperar a juventude. E, sinceramente, eu acho que é uma coisa meio ridícula essa ideia de viver para sempre. E até nessa obsessão, né, que eu comentei no começo com a morte, com a vida e tal, eu tô lendo esse livro aqui, que é 4.000 Semanas, e a tese dele basicamente é que a gente tem, em média, umas 4.000 semanas para viver, se a gente viver mais ou menos 80 anos, ou seja, com sorte, 4.000 semanas, né, que muita gente vai viver menos que isso, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas ali, menos de 4.000 semanas provavelmente. E eu sei que tem gente que fica pensando, ah não, mas a gente vai atingir a velocidade de escape da longevidade e quem tem 20 anos hoje pode ser que viva 200 anos. Mas cara, você quer viver 200 anos? Minha tia-avó, de 95 anos, está na casa dos meus pais e, e ela tem uma saúde muito boa. Realmente incrível para a idade dela, considerando que ela tem uma prótese no fêmur faz 20 anos. Ela está muito bem, está relativamente bem lúcida. Mas mesmo assim, eu olho para ela, cara, e eu não quero chegar aos 95 anos. Mesmo bem, sabe, às vezes, não sei, eu acho que realmente, mais do que quanto que a gente vive, acho que importa muito como a gente vive. Tanto em termos de saúde, de realmente você conseguir fazer as coisas por si mesmo, conseguir andar sozinho, tomar banho sozinho, coisas que a gente nem dá valor quando a gente é novo, mas quando a gente convive com pessoas mais velhas ou com alguém que tem alguma deficiência, algum problema, a gente realmente começa a dar mais valor para essas coisas e ver como a gente é tão privilegiado só de ter o básico, de ter duas pernas que funcionam, sabe? De conseguir levantar da cama, fazer as coisas sozinho, comer sozinho, tomar banho, se locomover. E, e aí também, eu vou acabar fazendo um vídeo só sobre esse livro e um vídeo muito mais completo e longo. É que esse aqui eu realmente queria que fosse curto e grosso, então eu não vou ficar enrolando muito. Mas eu tô mais ou menos na metade, né? E esse livro é realmente fenomenal, porque ele vai contra essa ideia de produtividade, de que a gente tem que ficar fazendo, fazendo, fazendo e que nosso valor está só baseado em quanto que a gente produz e a gente não se deixar realmente viver o momento e que justamente também toda essa mania de mindfulness e de viver o momento e viver o presente, o cacete, você acaba nessa tentativa de viver o presente, você acaba saindo do presente, porque justamente você não consegue pensar em viver o presente ao mesmo tempo que você está vivendo o presente, sabe? A tentativa de aproveitar ao máximo alguma coisa, paradoxalmente, faz com que você não a aproveite ao máximo. Ou mesmo você ir a um evento e tentar curtir o evento ao mesmo tempo que você tenta tirar fotos e vídeos para lembrar daquele evento, sendo que provavelmente você nem vai ver essas fotos. Paradoxalmente, você acaba curtindo o evento menos do que o pessoal fazia antigamente quando eles tinham um celular como esse aqui, ou nem isso, né? Antigamente mesmo, ninguém tinha nem celular. O pessoal ia nos shows, em vez de ficar acendendo a lanterna do celular, eles pegavam um isqueiro.
Então, nesse sentido, as pessoas aproveitavam mais o tempo. Mas a questão de não querer viver para sempre, eu acho que vai muito mais. Vai sobre. É meio paradoxal, sabe? Ao mesmo tempo, se você fica pensando demais em querer se eternizar de alguma forma, em querer deixar um legado, talvez você acabe perdendo o foco de simplesmente fazer as coisas que você tem que fazer, de simplesmente viver, que nem eu falei da questão da presença, mas às vezes uma obsessão pela produtividade, uma obsessão pela produção pode fazer com que você não produza tanto ou tão bem quanto você poderia. Não que justamente esse livro fala do contrário disso, mas talvez uma obsessão com a qualidade muitas vezes faz com que você não tenha uma qualidade tão boa no que você faz quanto você poderia. E isso inclui a qualidade da nossa própria vida. Uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E eu acho que você querer eternizar demais a sua vida, tanto em termos de legado, de propósito, de que você deixa para quem fica, essa obsessão de querer ficar justamente é um problema. É engraçado que eu até tô com um novo integrante aqui, né, o Gengar, que é um fantasma. E o fantasma justamente é um símbolo disso, de alguém que se apega tanto ao mundo terreno, a esse plano, essa existência, que ele não quer ir embora, ele não quer largar o osso. Então ele se torna uma outra forma de matéria, né, o ectoplasma, e sei lá qual estado da matéria que seria esse, para continuar imortal, de certa forma. É uma vida após a morte, nesse plano. Mas não só isso, nos outros planos também, sabe? Às vezes eu penso como, justamente, e tem a ver com esse livro também, a beleza da vida é justamente que a gente é obrigado a fazer escolhas. Você tem múltiplos potenciais, você tem múltiplas coisas que você poderia fazer na sua vida. Você poderia morar aqui no Brasil, você poderia morar em Portugal, você poderia morar em Nova York, você poderia morar na Austrália, em Tóquio. Você pode ser pintor, artista, engenheiro, advogado, médico, bombeiro, policial, bandido, você pode ser qualquer coisa. Isso é a beleza da vida. Você pode namorar com o João, com o Paulo, com o Marcelo, com a Judite, com a Beatriz, com qualquer um. Isso é a beleza da vida, porque na verdade você tem infinitas escolhas, mas ao mesmo tempo você vai ter que fazer essas escolhas. Você vai ter que escolher, porque justamente a ânsia de manter as opções abertas, manter o leque aberto, acaba paradoxalmente tornando você mais infeliz, mais ansioso, porque você tem muitas decisões para tomar e a gente sabe que tomar decisões dói, que tomar decisões é difícil muitas vezes. Então, cada escolha que a gente faz é uma renúncia. É como se você tivesse... Deixa eu pegar aqui... Olha só. Aqui a gente faz tudo sem cortes. É como se você pegasse e aqui você tem a sua vida. Você está nesse ponto aqui e aí você tem esses 3 caminhos aqui. É uma árvore de decisão, né? E aí, se você pegar cada um deles, vai ramificar em diversos outros caminhos possíveis. Só que se você faz a primeira decisão, se você está aqui e você escolhe que você vai para cá, você mata a possibilidade de todas essas outras. Então, todas as próximas decisões têm a ver com essa aqui que você tomou agora. Que podia ir para cá, para cá, para cá, você veio para cá. E agora, você tem outra decisão para tomar. E da mesma forma, se você escolher essa aqui, você vai ter que apagar todas essas outras. E claro que a maioria das decisões é relativamente inconsequente, não vai mudar tanto a sua vida assim. Mas para as grandes decisões, para decisões como onde que você vai morar, com quem que você vai casar, coisas assim, sua profissão, embora a profissão você acaba podendo mudar um pouco, mas de qualquer forma, eu não tenho como voltar aos 18 anos e fazer medicina, ou fazer enfermagem, ou fazer direito.
Não, com 18 anos eu entrei na engenharia mecânica. E eu poderia ter desistido, em alguns momentos eu pensei em desistir, mas eu fui até o fim e eu terminei. Ou seja, eu sou formado em engenharia mecânica e não tem nada que vá tirar desse universo, dessa linha do tempo, isso. Então, onde eu queria chegar com isso era que cada escolha é uma renúncia e justamente a gente tem medo de escolher porque você acaba matando essas possibilidades e a gente acaba, talvez também porque a gente cresceu numa sociedade que pensa muito nisso, né? De você ter sempre um monte de possibilidades e isso acaba nos tornando mais infelizes. É a mesma lógica de por que você entra no Tinder e tem 500 pessoas ali potenciais na sua área, principalmente se você morar numa cidade grande ou com uma relativa densidade populacional. Vai ter muita gente. Só que, não necessariamente, você vai ser mais feliz porque você tem mais opções de potenciais parceiros. Não necessariamente você vai ser mais feliz do que alguém que morava numa cidadezinha do interior 50 anos atrás e tinha ali um punhado de opções só e acabava casando com quem tinha. E claro que tem vantagens de você ter mais possibilidades, mas ao mesmo tempo, não necessariamente as pessoas eram mais infelizes, pelo menos nesse sentido, do que elas são hoje, entendeu? E justamente a gente vê na sociedade, né, tanto de gente que acaba não casando ou que não tem filhos. E então muitas coisas foram se perdendo. E tem tudo a ver com isso, com essa questão da da gente não conseguir tomar decisão, da gente ter medo da morte. Você sabe que muitas não, né? Eu tenho só um exemplo, estou falando que é muitas. Mas dizem que o Butão é um dos países mais felizes do mundo. Ou pelo menos daqueles índices lá, é um dos países com mais satisfação. E uma das coisas que eles fazem é todo dia eles recordam a morte. Eles lembram que eles vão morrer várias vezes por dia. E eu acho isso bonito até, né? Porque paradoxalmente, o único jeito de você realmente viver é você lembrando que você vai morrer. É isso que é a base do Memento Mori, dos estoicos, é isso que é a base de várias filosofias. E a nossa filosofia, na verdade, ela é muito carnal, ela depende muito da matéria. A gente sofre muito quando as pessoas morrem. Só que para quem acredita em algo após a morte, ou na transcendência, ou mesmo em reencarnação, em outras vidas, que é o que acontece em vários lugares do mundo, né? Que as pessoas acreditam, não que necessariamente, realmente elas reencarnem ou vão para outro plano, não é isso. Mas muitas crenças, né, acreditam em algo assim. E em muitos lugares, mesmo no México, que é muito similar aqui em muitos aspectos, eles têm o Dia dos Mortos em que eles celebram a memória das pessoas. E no Japão também, eles festejam quando a pessoa morre, porque eles acham que ela foi para um lugar melhor do que o que a gente está. E, sinceramente, eu nem sei se eu acredito nessas coisas, necessariamente, que a gente realmente vai para outro lugar depois. Eu não sei te dizer. Mas esse não é nem o ponto, sabe? O ponto de por que eu não quero viver para sempre é que eu acho que é uma obsessão, é uma coisa muito egocêntrica. Você imaginar que você precisa viver para sempre, você se apegar demais ao que tem aqui. E aí você acaba não aproveitando de fato. Justamente lembrei agora de um ponto que era importante, que se você for para o paraíso e lá, justamente, você pode ter tudo, é infinito, infinitas possibilidades, é eternidade, você pode fazer o que você quiser. Mas pensando assim, e eu acho que até um filósofo famoso, que eu não vou lembrar qual, já falou sobre isso também, que eu tava falando com o ChatGPT e ele falou que, cara, então isso aí parece uma ideia de não sei quem. Eu esqueci agora quem que é. Mas, cara, pra mim isso não parece paraíso, pra mim isso parece um inferno. Porque, justamente, se você tem tudo que você pode precisar e você faz tudo que você pode querer a qualquer momento e não tem nenhuma consequência, como que isso é o paraíso se
sabe? Isso não entra na minha cabeça que isso é o paraíso. Para mim, isso é o inferno, cara. É o inferno disfarçado de paraíso. É justamente por isso que quem é muito hedônico, quem é muito, como o Nietzsche diria, né? Ele vai pro... Agora é o dionisíaco, que é para essa área dos prazeres, que só quer saber de prazer e, né, beber vinho e pegar mulherada, sei lá, né? Só quer saber dessas coisas, putaria, ostentação, enfim. Quem vive muito no dionisíaco não tá vivendo uma vida plena e é, é meio que assim, você só consegue ter o verdadeiro prazer se você souber o que é o verdadeiro sofrimento também. É meio que um yin e yang, uma dualidade. E se você está num lugar que tudo é prazer, você fica justamente anestesiado. É que nem você ficar no TikTok o dia inteiro, sabe? Supostamente você está fritando ali a dopamina do seu cérebro, todas as neurotransmissores, né? Prazer, 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 prazer. É como se fosse um jogo do tigrinho, assim, um caça-níqueis de dopamina. Só que isso não faz bem para você. E você não fica efetivamente feliz. Quem é viciado em tecnologia, no caso, viciado no celular, não é feliz. Muitas vezes a pessoa é deprimida, justamente é o contrário. Então, por tudo isso, e pensar que mesmo no paraíso teórico, em que tudo é prazer, em que você pode fazer tudo e você não tem nenhuma consequência e que tudo é permitido, para mim não parece paraíso, sabe? Para mim parece justamente o contrário, parece o inferno. Talvez, se o paraíso for assim, talvez o inferno seja melhor. Não sei. Mas por essas e outras, eu não quero viver para sempre. Mesmo que fosse possível, mesmo que falem, cara, se você tomar essa pílula aqui, você vai virar o Highlander e vai viver para sempre. Eu não quero. Eu acho que justamente a beleza da vida está nisso. A beleza da vida está em ela ser finita, em que a gente sabe que um dia ela vai acabar e a gente não sabe quando. E isso é o que torna a vida tão bonita, tão legal, tão interessante. Obrigado por ficar até aqui. Eu vou deixar um vídeo aqui que tem a ver sobre felicidade também, que sobre a felicidade ser muito superestimada. Eu vou deixar aqui, se você quiser ver, tamo junto, é nóis. Se não, também, pelo menos, deixa um joinha, se puder se inscrever, comentar. Ajuda aí a gente. Valeu? Comenta aí, você quer ver pra sempre ou não?